E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Thiago Santana aqui. Já faz basicamente 8 meses desde a última aula que eu postei aqui sobre resultado dentro do fato típico. E agora eu estou continuando o tema com uma aula sobre nexo de causalidade. Eu sei que o intervalo de tempo entre uma aula e outra está ficando bem longo, mas mais uma vez eu vou tentar manter frequência aqui. Da primeira aula para a segunda tem 1 ano, e da segunda para essa, que é a terceira, cara, tem 8 meses. E, pessoal, é difícil, tem as circunstâncias da vida, vai dificultando frequência de gravações, porque envolve bastante coisa. Mas, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre nexo de causalidade dentro do fato típico, penúltimo tema para finalizarmos o fato típico, que é o primeiro aspecto da teoria tripartida da teoria do crime, beleza? Então, bora lá! Pessoal, então vamos lá, nexo de causalidade, ou nexo causal, deixa eu colocar aqui, colocar nexo causal. Então, nós vamos desenvolver a nossa linha de raciocínio através de uma linha do tempo, beleza? E aí nós vamos pontuar três tópicos que fazem parte da teoria do crime. Então, nós estudamos aqui já a conduta, então vou colocar aqui, ó, conduta e o resultado. Então, nós vamos ter aqui na conduta ação ou omissão. E no resultado, o resultado material e o resultado formal. No caso, de uma forma bem resumida, dentro dessa linha de raciocínio, podemos ver esses dois aspectos, essas duas pontas, né, como o quê? Causa e consequência. Deixa eu dar para escrever aqui. Causa e consequência. Dá para fechar o parênteses ali. E no meio, vamos ter ele. Quem? Nexo de causalidade. Se vocês repararem bem, ele não está no meio à toa, né? Então, o nexo de causalidade, de uma forma bem primária, de uma forma resumida, de uma forma objetiva, ele é o que vai ligar a conduta com o resultado. Ele é o que vai filtrar aquilo que é considerado causa para a produção do resultado. Aí você pode me perguntar, Thiago, mas tudo que o agente fez vai ser considerado como causa para a produção do resultado. E não é tão preto no branco assim, não é tão objetivo assim. Nós vamos ver através de 2 aspectos, que vai nortear o nexo de causalidade. Mas, a princípio, o nexo de causalidade, ele é o ponto de ligação aonde nós vamos ter o encaixe, digamos assim, aonde nós vamos ter o liame, onde nós vamos ter a conexão da conduta, seja ela por ação ou omissão, e da consequência, que é o resultado, seja ele material ou formal. Então, grava, em primeiro lugar, esse conceito básico. Nexo de causalidade é a ligação entre conduta e resultado. Beleza? Então, agora nós vamos ver o nexo de causalidade através de 2 aspectos que vão descrever como ele funciona na prática, como ele vai funcionar em essência em um caso prático. Nós vamos ver agora 2 aspectos do nexo de causalidade para que possamos entender ele de uma forma mais completa, tá bom? Então, o primeiro é basicamente a teoria, beleza? Então, a teoria. E essa teoria vai falar sobre o quê? A equivalência de antecedentes causais. Então, equivalência de antecedentes causais. Ele é basicamente o filtro que vai ser utilizado para o direito penal considerar aquilo que é importante ou não na linha do tempo de um crime, beleza? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, em um caso de tentativa de homicídio, teremos a compra, em um exemplo, tá, pessoal? A compra da arma de fogo. Nós vamos ter a locomoção, vamos colocar aqui, carona. E nós vamos ter, por exemplo, o disparo dos tiros. Beleza? Então, aqui, ó, 3 fatos que vão nortear um caso hipotético de crime, né, do crime de homicídio ou do crime da tentativa de homicídio. A teoria da equivalência de antecedentes causais vai sopesar de uma forma bem crua todos os fatos que nortearam a consumação de um crime, certo?
O problema dessa teoria ser aplicada de uma forma fria, de uma forma direta, objetiva, sem filtros, sem um fator determinante, que eu vou citar logo mais, é que todos os componentes desses fatos seriam considerados causas para a consumação do crime, incluindo as pessoas que participaram de alguma forma de qualquer parte dessa trajetória aqui. Então, seja a pessoa que vendeu, ou seja, o vendedor, fabricante. Aqui, em tese, mototáxi ou Uber. E nesse caso aqui, unicamente o agente. Mas, sem o filtro, sem o fator determinante, que eu vou citar logo após, a teoria da equivalência de antecedentes causais é basicamente considerar todos os fatores, certo? Ela de uma forma crua, que contribuíram ou nortearam ou envolveram a trajetória do agente até a consumação do crime. E de uma forma, repito, crua, sem um filtro determinante, sem algo que possa separar aquilo que é importante de fato e aquilo que apenas contornou o trajeto, todas as pessoas que fizeram parte dessa linha do tempo, seja o vendedor da arma, o fabricante, quem cedeu a carona ou quem foi pago para levar, né, o agente até as proximidades da vítima, e o agente seriam penalizados e responsabilizados pelo direito penal, pelo Código Penal, mais precisamente, como pessoas, como agentes envolvidos diretamente com o homicídio nesse caso, beleza? E qual que é o fator determinante que vai separar, que vai filtrar as pessoas que realmente devem ser responsabilizadas das pessoas que não devem ser? O dolo. Então, o que vai filtrar se o vendedor, fabricante, pode tirar de hipótese, né, aqui nesse exemplo, mas a pessoa que deu a carona ou qualquer outra pessoa que teve envolvimento no trajeto, o que vai sopesar, né, o que vai trazer peso à ação, à atitude, à contribuição daquela pessoa para uma futura responsabilização penal sobre o ato dela é o dolo. Ou seja, a vontade consciente daquela pessoa em contribuir para o resultado em conjunto com o agente. Então, se o vendedor, seja ele licenciado ou não, vendeu a arma consciente da finalidade que o agente queria alcançar, ele também estará sendo responsabilizado, ele é responsável também por contribuir para a consumação do crime. Se a pessoa que cedeu a carona, nesse caso, sem ser por ameaça ou coação, ela consciente, sabia da finalidade do agente, mesmo assim levou ele até as proximidades da vítima, ela também será responsabilizada penalmente, beleza? E nesse caso, não só a pessoa que disparou, certo? Não só a pessoa que efetuou os tiros a fim de tirar a vida da vítima, mas todas as outras que agiram conscientemente com esse dolo, sabendo qual seria a intenção ou a finalidade do agente. Então, esse é o primeiro filtro que é aplicado para entendermos o que de fato é o nexo causal ou o nexo de causalidade. Agora, nós vamos ter um segundo filtro, que vai basicamente ditar até onde vai a responsabilidade do agente e até onde essa responsabilidade não deve ser estendida. E o segundo aspecto é a superveniência de causa relativamente independente. Esse é o segundo aspecto, pessoal. Aí você pode falar, caraca, que título comprido, que nome comprido, basicamente o que é isso? É algo muito difícil para poder compreender? E não, pessoal, é basicamente o seguinte: superveniência de causa. Vamos dividir esse conceito em dois. Superveniência de causa é o quê? Aquilo que não dependia exclusivamente do agente. Então, é uma causa que não tem como origem ou intenção, participação, o que seja, do agente. Beleza? Em um exemplo, para vocês conseguirem visualizar, digamos que naquela mesma situação, onde o agente, ele queria tirar a vida do outro, né? Ele foi lá, comprou a arma, se locomoveu até a vítima e efetuou seus disparos. Digamos que nessa situação, a vítima não morreu, mas ela foi gravemente ferida, certo? Nesse caso, ela precisa ser hospitalizada.
ela recebe o atendimento e é levada ao hospital. Mas no trajeto do local do crime até o hospital, ela sofre um acidente, onde a ambulância bate em um caminhão, que é um exemplo bem clássico, né, nos livros das doutrinas. A causa superveniente aqui é o acidente que ocorreu no trajeto. E é uma causa que não tem como origem, intenção, participação o agente, ou não teve nada que tenha a ver com a colaboração do agente nesse caso, e ele não deve ser responsabilizado por isso. Agora, o outro ponto desse conceito é o quê? Relativamente independente. Relativamente independente. Por que é relativo, né? Relativamente ao quê? Basicamente parcial. É quando não é absoluto, ou seja, não teve uma causa de fato independente, mas parcial, né? Há uma parcialidade aí. E o que é esse relativamente independente no conceito? Significa que, se não fosse a ação primária do agente, a situação onde se encontrou a vítima não teria existido. Então, se não houvesse os disparos e não houvesse os ferimentos que necessitariam de cuidados médicos com urgência, a vítima não precisaria ser hospitalizada e não precisaria, de fato, estar a caminho do hospital. Superveniência de causa, acidentes, raio, por exemplo, caiu um raio, fulano escorregou, bateu a cabeça e morreu, entendeu? Mesmo que talvez ele tenha sofrido lesão corporal, e a lesão corporal em si não tenha sido causa para a morte dele. Mas por que é relativamente independente? Porque se não fosse o crime primário, se não fosse as ações do agente, a vítima não teria sido colocada nas situações onde ocorreu a causa superveniente. Há uma parcialidade de responsabilidades, mas criminalmente, penalmente, o agente só vai responder por aquilo que ele causou antes que ocorra a superveniência, antes que ocorra o acidente, antes que ocorra aquilo que foi totalmente desgarrado, que não tem a ver com as ações do agente. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. Deixe nos comentários aqui alguma ressalva que talvez eu não tenha citado sobre o tema, ou se você talvez lembrou de algum exemplo em específico para explicar algum desses conceitos, é sempre bom reforçar, tá? Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, me segue no TikTok também. Eu vou deixar um link aqui para vocês adquirirem o material em PDF que eu compilei, basicamente os tópicos que vão formar a teoria do crime, tá bom? Vocês vão poder acompanhar tanto pelo PDF quanto pelas aulas, já que um vai complementar o outro. Já que na aula de hoje, por exemplo, no tema de hoje, nexo de causalidade, eu não havia citado a superveniência de causa relativamente independente e não diretamente também a teoria que também ponderava o que era considerado fato importante, né, dentro do direito penal no que tange ao nexo de causalidade. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para a evolução nos estudos de vocês ou no seu estudo. Prometo que não vou demorar tanto para postar as próximas aulas. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Não sei quando você está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo.